Paz do Senhor, igreja, boa tarde, vocês estão felizes? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês hoje, celebrando o nome de Jesus e podendo compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. E então, irmãos, eu peço que quem trouxe a Bíblia, abra aí em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Quem achou diz amém? Amém. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha alcançado ou que já tenha sido perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que seja perfeito, para que também fui preso por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar nesses 15, 20 minutinhos que me deram, sobre o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também, porque o nosso Deus, ele não é um Deus apenas de visitação, mas é um Deus de habitação, ele é um Deus de relacionamento, onde que vai estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins, seja nas tribulações ou nas grandes alegrias, nas bênçãos, seja nas provas, seja no luto, mas seja também no gozo de alegria. E é esse Espírito Santo que nos mantém aqui hoje, é Ele que nos trouxe até aqui. Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por merecimento ou por mérito próprio, você chegou aqui pela graça de Deus. Você sair de casa hoje, vir até aqui, não foi porque você é bom, ou não foi porque você tem um carro, é por conta da graça, irmão. É por conta do nosso amigo Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já leram o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Amém? Quem já leu ele? Foi poucas pessoas, galera. Tem que ler esse livro, esse livro é bom. Irmãos, esse livro eu gosto muito porque o começo dele tem uma das maiores relatos de uma mulher de Deus que já existiu na história da humanidade. O pastor Benny Hinn, antes de ser pastor, é claro, ele ainda não tinha aceitado a Cristo. E ele foi convidado para um culto, onde quem ia pregar nesse culto se chamava Kathryn Kuhlman, uma das maiores mulheres de Deus que já existiu. E chegando nessa igreja às 6 horas da manhã já não tinha mais espaço para sentar, irmãos, porque a demanda era tão grande para ver aquela mulher pregar, que não se tinha mais espaço, era uma concorrência muito grande, porque onde estava aquela mulher havia milagres, havia libertação e havia cura. Chegando lá, Kathryn Kuhlman começou a pregar, e no meio da pregação Deus começou a avivar aquele povo que estava naquela igreja. Era pessoas sendo batizadas no Espírito Santo no meio da sua pregação, era pessoas sendo libertas no meio da sua pregação, porque a graça e o conhecimento e intimidade que ela tinha com Cristo era muito grande. E no meio da pregação, Kathryn Kuhlman simplesmente para de pregar. Quando ela para de pregar, ela para por mais ou menos uns 5 minutos, irmãos, e começa a chorar sem parar. Quando ela começa a chorar, ela olha para para toda a galeria, para todo o pessoal que estava na igreja e fala: meus irmãos, por favor, não magoem o meu amigo Espírito Santo, pois ele é mais real do que vocês para mim. Meus irmãos, é sobre esse Espírito Santo que eu venho falar nessa tarde. Um Espírito Santo onde ele é mais real para mim do que você que está aqui. E eu espero que seja da mesma forma, que o Espírito Santo para você seja mais real do que eu que estou aqui. É esse Espírito Santo, o único Espírito Santo que consegue te levar e te trazer a viver o que Paulo está falando no capítulo 3, sobre viver uma vida onde as coisas deste mundo você já considera como perca.
O mais interessante é que quando lemos a palavra aqui, Paulo fala, aquilo que eu tinha como ganho, hoje eu considero como perca, não é bens materiais, não é carros, não é casas, não é dinheiro, irmãos. Porque nós vemos no verso 4 em diante que ele já relata para nós o que ele queria dizer. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei como perca por Cristo. O que ele quer dizer, meus irmãos, é que se alguém podia achar que tinha ganhos nessa terra por conhecer alguma coisa, ele considera tudo isso como perca. Se até Paulo, irmãos, que era circuncidado ao 8º dia, da tribo de hebreu, da tribo de Benjamim, de hebreu para hebreu, quanto à igreja, perseguidor naquela época, que era algo bom, se até ele que tinha todas as credenciais, considerou como perca, quem já somos nós? Eu podia muito bem falar, o meu pai é quem organiza o evento, eu nasci num berço cristão, eu toco um instrumento, eu canto, eu ministro, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tudo isso eu considero como perca, porque o conhecimento de Cristo é muito superior a qualquer, a qualquer diploma na parede, irmão. Não há curso, não há teologia, não há título que substitua o conhecimento de Cristo Jesus, irmãos. Aleluia. E quando eu olho para Paulo, irmão, eu consigo ver grandes semelhanças com Moisés. Para quem acho que todo mundo já conhece a história de Moisés aqui. Mas Moisés, aos seus 40 anos de idade, quis libertar o povo hebreu. E para quem vê aos olhos do homem, acha que é a oportunidade perfeita. 40 anos, no seu vigor físico, no seu vigor de aparência, no seu vigor de conhecimento. Tinha tudo para libertar o povo ali. Moisés, então, vendo um dos seus irmãos sendo açoitado por um egípcio, vai lá e mata o egípcio. O que mais me impressiona na Bíblia é que Deus se coloca sempre nas Escrituras, porque a Bíblia relata que Moisés, ele olhou para a direita e para a esquerda, e foi lá e matou o egípcio, mas ele não pensou em olhar para cima. Quantas vezes na nossa vida nós pensamos em fazer coisas, perguntamos para A, perguntamos para B, mas não perguntamos para Cristo, irmãos. E ainda esperamos que dê algo certo, sendo que na verdade a maior decisão tem que ser por parte de Cristo. Então, todo mundo já conhece a história, Moisés foge do Egito, vai passar 40 anos no deserto, 40 anos de provação, 40 anos sendo provado, 40 anos passando por um tempo de treinamento, aonde ele ficou 40 anos exercendo uma profissão que naquela época era a pior profissão que existia, que era a profissão de pastor de ovelhas, 40 anos debaixo de um sol, num deserto, 40 anos sendo humilhado, 40 anos pensando no povo que ele deixou lá no Egito. E o que mais impressiona, irmão, é que o nosso Deus, apesar de ser bom e justo, às vezes tu se pergunta os motivos das coisas acontecerem. Que Deus é este que deixa 40 anos um povo clamando dia e noite por misericórdia e por libertação? Que Deus é este que deixa o povo sendo açoitado dia após dia por 40 anos até o libertador estar pronto? Sabe, meus irmãos, às vezes eu me lembro das grandes lutas que nós passamos. Às vezes eu me lembro das grandes provas que a minha família já passou, ou às vezes que a família de você já passou, só você sabe. E às vezes a gente pensa em desistir, irmão. Quantas vezes não pensamos em desistir? Quantas vezes não pensamos em jogar tudo pro alto e, sabe, só viver nossa vida quieta, sem compromisso com nada? Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, vai dizer o seguinte: toda leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser manifestada pelo Pai. Sabe, irmãos, não há tribulação, não há prova, nada se compara com a glória de Deus, nada se compara com a glória que há de nos encher nessa noite, nada se compara com o vigor que o Espírito Santo irá dar para a sua igreja nos últimos dias, irmão. Então eu digo, não desista, irmão. A tribulação é pouquinho perto da glória que há de vir. Se Paulo, que foi Paulo, falou que mesmo apedrejado, mesmo açoitado, mesmo perseguido e mesmo preso,
Falou isso, irmão. Quem dirá nós que não passamos nem 10% do que este homem passou? O quão crentes nós estamos sendo, irmãos? O quão fiéis estamos sendo às Escrituras? Sendo que vem qualquer lutinha e nós já, não aguento mais. Sabe, irmãos, eu creio que aquele que está com comunhão com o Espírito Santo, não há luta que pare, não há provação que pare, irmão. Então eu te pergunto, ainda há um povo que está confiando no Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que ainda há um povo. Santo é o teu nome, Jesus. Está acabando meu tempinho. Glória a Deus, irmãos. O que mais me chama a atenção também é que uma identidade de povo de Deus é uma identidade que foge totalmente da identidade que os homens pensam, que o mundo pensa. Para quem não sabe, na época de Paulo, ele ia pregar na Grécia, ele ia pregar em muitos países onde a filosofia daquela época era o quê? Você é o que você pensa que é. Então, se eu pensar que eu sou santo e começar a dizer já sou santo, sou santo, sou santo, eu me tornaria santo para o pensamento dos gregos naquela época. Só que Paulo vem nos dizer uma outra coisa, irmão. Não há bem nenhum em nós. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos ou ganhar ou ser mais amados por Deus. A única coisa que podemos fazer é declarar que Cristo é o Senhor, que Cristo um dia morreu numa cruz, mas ressuscitou, que Cristo morreu pelo seu pecado, que Cristo, ele foi aquele que transladou os céus, aquele que rasgou o véu, aquele que trouxe a comunhão com o Pai de volta. E hoje você está aqui por conta de Cristo, irmão. Hoje nós estamos aqui louvando o nome dele por conta de que há 2000 anos atrás um homem não ligou para a vergonha de estar nu numa cruz. Um homem não ligou pela vergonha de estar sendo açoitado numa cruz, mas ele se entregou porque essa era a vontade do Pai, e a vontade do Pai foi manifestada. E hoje você está aqui para cumprir aquilo que Deus te chamou, que não é fazer grandes obras, que não é você percorrer o mundo. Deus te chamou apenas para conhecê-lo, irmão. Mas parece que às vezes estamos tão acelerados, queremos fazer muitas coisas que nos esquecemos do principal, da comunhão com o Espírito Santo, de conhecer a Cristo. Sabe, irmão, Cristo, ele é eterno, e se ele é eterno também em conhecê-lo. Mas quantas vezes paramos no meio do caminho? Quem sabe iniciamos o devocional na segunda e na terça já desistimos. Somos o famoso crente fogo de palha, quando na verdade deveríamos persistir, irmãos. Sabe, irmãos, se algum dia você receber uma promessa, deixa eu te dizer, promessa não tem prazo de validade. Hebreus 11 vai nos dizer, Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó compartilharam da mesma promessa. Mas o que mais me interessa é que a Bíblia relata que eles compartilharam da mesma promessa e eles viram de longe a promessa. Quantas vezes recebemos uma promessa e queremos para o amanhã, irmão? Sabe, irmãos, eu falo com lágrimas, eu falo com o coração queimando. Eu quero ser que nem Abraão, irmão. Eu quero receber uma promessa e por mais que demore 20, 30 anos, por mais que nem se cumpra na minha geração, mas nas que há de vir, eu vou confiar no Senhor, irmão. Eu vou confiar que Ele é fiel para cumprir. Será que estamos confiando da mesma maneira que o Pai na fé? Eu não vim aqui dar uma pregação para você sair queimando, pular. Eu vim para nós pensarmos na nossa posição como cristãos hoje em dia, irmão. Sabe, irmãos, há pessoas morrendo na calçada e o que nós como cristãos estamos fazendo? Há pessoas passando fome e o que nós como cristãos estamos fazendo? Cristão não é apenas vir aqui engravatado e começar a pular e adorar a Deus. Isso é bom, isso é renovo, isso é a vontade de Deus também. Mas o que estamos fazendo como corpo de Cristo na terra? O que estamos fazendo, irmãos? Será que estamos apressando a vinda do Senhor? Será que estamos trazendo o reino na terra? Não podemos esperar que apenas o evangelista assalariado da igreja evangelize. É a nossa responsabilidade. O ID é para todos, irmãos. Por isso que eu te digo, irmão, não desista. Por mais que você não se ache capaz, Moisés também não se achava, irmão. Mas Deus proveu Arão. Quem sabe está chegando um Arão na sua vida, quem sabe está chegando um amigo que vai incentivar você e que vai junto e vocês não vão desistir. Mas temos que acordar, irmãos. Vamos realmente avivar o velho espírito dos nossos antepassados na fé, irmãos. Sabe, irmãos, temos o maior conforto do mundo.
Sabe, irmãos, talvez você não saiba, mas os nossos bisavós iam de carroça para os cultos, irmão. Que tamanho amor e fé por Cristo Jesus, irmão. Que tamanho amor e fé por Cristo Jesus. Hoje temos tudo e não fizemos nada, ou muito pouco, irmão. Vamos revitalizar a chama dos nossos avós na fé, irmão. Vamos revitalizar o fogo que um dia trouxe esses homens e mulheres de Deus que desbravaram o Brasil, que abriram o mato para nós estarmos aqui hoje. Ainda há esse espírito, igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, feche os seus olhos. Eu queria que vocês se levantassem de pé, por favor. Vamos orar. E logo em seguida nós vamos estar louvando a Deus. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nessa tarde o Senhor avive a tua igreja novamente, Pai. Aviva com o amor dos primeiros dias, Senhor Jesus, Pai. Queima a tua noiva de novo, Jesus. Incendeia os nossos corações, Espírito Santo. Coloque o ID em nossos corações, Espírito Santo. Coloque a responsabilidade de já sabermos a verdade, Pai. Coloque esse fogo incessante, Pai. O mesmo fogo que Jeremias, Pai, um dia disse que por mais que eu não tente falar de Cristo, por mais que eu não tente falar de Deus, eu ainda tenho um fogo cerrado em meus ossos que não me dá descanso. Eu não consigo parar de falar dele, porque ele não me deixa sossegado. Não queremos ter esse mesmo fogo em nossos ossos, ó Pai. Um fogo que não para de queimar, Espírito Santo. Venha com teu fogo nessa noite, Pai. Nos dá mais vigor, nos dá vitalidade, nos dá esperança, alegria, Pai. Nos dê paz, Pai, nos dê gozo para fazermos a tua vontade, Espírito Santo. Que aqui nessa noite, Pai, caia a tua unção, Pai, de avivamento, Jesus, Pai. Caia a tua unção de avivalista, Pai. Que nessa noite, Espírito Santo, seja gerado homens e mulheres de Deus com o fogo do avivamento, Espírito Santo, com a paixão pelos teus olhos, Espírito Santo, com lágrimas nos olhos, Espírito Santo, que não estão nem aí para o que os homens vão dizer, mas eles prosseguem para o alvo, prosseguem para Cristo. Não há tribulação que vai parar a tua igreja, Jesus. Não há, Jesus, não há nada que irá parar a tua igreja, Jesus. Então coloque essa energia em nós novamente, Pai. O amor dos primeiros dias, Espírito Santo. Enche-nos com teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja?